Minas para São Paulo, de São Paulo para o Rio, e aqui na Rocinha. Então sempre a gente iniciava um catecismo numa paróquia, numa igreja, mas era interrompida, porque a gente ia para outra cidade. Da noite? Da manhã. Essa aqui é a minha família, É aqui nesta laje debruçada sobre uma vista impressionante da Rocinha que a família de Mara Ramos comemora as ocasiões especiais. Foi assim em abril, quando ela foi crismada aos 30 anos. Um sonho antigo. A minha maior realização, vou te dizer, é quando a fila da comunhão se forma dentro da igreja e eu posso dizer, eu faço parte. Eu me sinto completa. Porque eu queria muito participar da fila da primeira comunhão e nunca podia, então eu só podia assistir a missa. Ficava ali sentadinha no meu cantinho, todo mundo indo. E aí eu me emocionava, eu chorava por dentro. Eu quero fazer parte daquilo, sabe? E hoje em dia eu posso bater no peito. Eu posso ter orgulho disso. Eu consegui, eu venci. Mara fez parte de uma turma de 60 crismandos da Rocinha, a maioria adultos. A preparação para o sacramento foi feita por moradores da própria comunidade. Uma forma de atingir esses locais, porque, claro, 3 padres, aparentemente numa realidade tão grande como a Rocinha, é pouco, claro, mas a gente sempre investe na formação do leigo, para que ele tenha maturidade na fé e possa assumir a sua fé também como missionário, também como evangelizador. Para fazer frente à multiplicação de igrejas pentecostais na comunidade, os evangelizadores da Rocinha mudaram de estratégia. Nós trabalhávamos com aproximadamente 80, 100 pessoas, né, num grupo, então a gente não conseguia alcançar todas as famílias. Hoje não, hoje é um modelo mais fechado, de turmas pequenas, aproximadamente 10 a 12 pessoas trabalhando com um catequista, 2 catequistas, então a gente consegue estar mais próximo das pessoas, evangelizando. Agora a gente pode confrontar a vida de cada um deles aqui dentro da igreja, né? Colocar em debate isso, deixar eles partilhar isso com a gente. Então eles se sentem mais à vontade, se sentem acolhidos. Eu acho que a ideia é acolher esse povo, né? É um povo sofrido, que é um povo carente, que precisa de carinho, que precisa de atenção. Então, assim como nas igrejas evangélicas eles fazem isso, eu acho que a gente está descobrindo, redescobrindo esse novo modelo de fazer essa acolhida. A missa já está quase terminando aqui na matriz da Nossa Senhora da Boa Viagem, no coração da Rocinha. Ela foi fundada em 1937, mas hoje é símbolo da nova orientação do Papa Francisco, a busca de fiéis nas comunidades e periferias. Essa é uma das estratégias para reverter a perda de católicos que foi acentuada nas últimas décadas. Houve uma perda significativa de 600, 700 mil fiéis por ano em 2 décadas, o que fez uma sangria tremenda. Houve também a evasão daqueles que já não eram católicos, eram os nominais. A perda de fiéis tem suas raízes no processo de urbanização do país, que ganhou impulso no final dos anos 70. Até a década de 70, a população brasileira era majoritariamente católica. Mais de 90% da população se declarava católica. E com as mudanças que marcam esse período, 70, 80 no Brasil, de migrações para o sul, sudeste do país, da busca por emprego, de uma mudança cultural e socioeconômica ocorrida no Brasil, é também um período que marca um declínio proporcional dos fiéis católicos e aumento do número de evangélicos. Presidente da CNBB e cardeal de Aparecida, Dom Damasceno faz um diagnóstico dos problemas que a igreja enfrentou. Nossas cidades incharam. Ora, nós tínhamos um número limitado de sacerdotes e de religiosos em geral, entende? O número das vocações não cresceu, tanto para os padres como para as religiosas, proporcionalmente ao crescimento da população. Então é claro que parte dessa população foi descoberta.
no atendimento espiritual, no atendimento pastoral. E é claro que, normalmente, as igrejas evangélicas, né, sobretudo neopentecostais, elas se dirigiram, sobretudo, para as periferias das nossas cidades. Um fenômeno que se traduz em números impressionantes. Veja. O cardeal Dom Geraldo Magela, arcebispo emérito de Salvador, faz o meia-culpa. É uma acomodação da parte nossa, nossos presbíteros, que não foram suficientemente à periferia. É possível reverter essa acomodação? De que forma? Sim, desde que o próprio sacerdote ele se empenhe, né, tome consciência e comece a falar. Ele será bem sucedido. É um momento delicado para a Igreja de Roma. O Brasil, que reúne o maior número de católicos no mundo, não é o único país da América Latina a sofrer com a perda de fiéis. Isso foi levado em conta no conclave que escolheu o Papa Francisco em março deste ano. O fato do pontífice ser da região significa uma vantagem na visão do cardeal Dom Cláudio Umbes. Pater, et Filhos, et Espíritus Santos. Amém. Este Papa, que é aqui da América Latina, o Papa Francisco, que conhece, portanto, todo esse fenômeno religioso novo na América Latina, ele, claro, está muito por dentro e conhece bem. E tem um discernimento também sobre esse fenômeno. Claro que não se trata, ele também mostra isso claramente, não se trata de se fazer qualquer tipo de competição, ou muito menos nem um conflito, muito menos aí numa espécie de confronto com as outras igrejas, não. A Igreja Católica sempre defendeu a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, isso é sagrado para nós, a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Dom Cláudio, o Papa Francisco já nos primeiros momentos traz uma nova ordem para a Igreja, que é para a Igreja ir para as periferias. O que isso significa? Olha, na verdade ele começou dando, digamos, os primeiros sinais fortes do seu modo de querer governar a Igreja quando ele assumiu o nome de Francisco. Ele explicou logo também depois que ele queria muito uma igreja pobre e para os pobres. Mas não apenas onde os pobres são como se diz, são uma estatística, muitos pobres e tanto se tornam, onde eles são pessoas. E ali ele fala muito das periferias, muito da igreja que se deve aproximar, deve sair na direção, sobretudo dos pobres, mas também de tantas outras situações. Os sinais de mudança têm sido muitos e frequentes em poucos meses de pontificado. Logo depois de celebrar a primeira missa como Papa, Francisco mostrou a disposição de estar perto dos fiéis. Ele sai para a porta, abraça todo o povo, sem nenhum problema de segurança. A segurança estava apavorada, porque ele simplesmente entrou no meio do povo, saiu pela porta do Vaticano afora, para a rua. Depois, ele acabou indo na Semana Santa, lá no presídio dos jovens, para ali celebrar o lava-pés. Quer dizer, ele sai e vai na direção das pessoas. Foi uma surpresa também a decisão do Papa de visitar a ilha de Lampedusa, na Itália, para confortar os refugiados. Nessa primeira viagem oficial, o Papa condenou a globalização da indiferença, um gesto que reforça a preocupação do Santo Padre com os que sofrem. Acho que nós estamos diante de uma personalidade que tem a sintonia com as pessoas reais. Isso no mundo onde tudo é meio Big Brother, tudo é meio Aldous Huxley, nós não sabemos para onde vai o mundo. Ele diz, não, eu quero conversar com a pessoa como se ela fosse a pessoa mais importante da minha vida, esta que está na minha frente. Não importa se é cardeal ou se é um menino de rua, eu estou na frente dela, eu sou uma pessoa falando a uma pessoa. Eu acho que isso é inédito. A voi, Oxá. Missas celebradas pelo padre Djalma Rodrigues de Andrade na ampla igreja da Pontifícia Universidade Católica do Rio estão sempre cheias.
Mas correndo o olhar pelos bancos, é fácil perceber que a grande maioria dos frequentadores é de adultos. Quase não há jovens. Essa distância entre o jovem de hoje e a religião preocupa o pároco. Eu reconheço um certo desencanto, porque exatamente ele não encontra, às vezes, na igreja, aquilo que ele procura mais e que também não encontra lá fora. Daí uma espécie de desilusão. O censo do IBGE mostrou que a perda de católicos na década que terminou em 2010 foi maior entre as mulheres e os jovens. Eu percebi que era necessário que desde a infância a pessoa tivesse um contato com a igreja. Eu até fui introduzindo desde a infância no gosto por participar. Nas missas do Padre Djalma, as crianças são chamadas ao altar na hora do Pai Nosso, antes da comunhão. Eu acho que é uma forma de aproximar, de tornar mais lúdica esse momento da missa, que às vezes pode ser maçante para eles, já que eles não entendem tudo, né? Mesmo não tendo a compreensão completa agora, é importante desde pequeno inserir nesse contexto da igreja. Eu me preocupo muito com essa questão da evasão do catolicismo. Não adianta apenas lamentar, a gente deve partir também para uma ação, mas uma ação bem ponderada, bem planejada, bem pensada, né? Não escondendo nada, talvez, de nossas deficiências até aqui, e não precisando declará-las simplesmente para dizer eu estou decepcionado. Na década de 70, bispos brasileiros progressistas incentivados pelas mudanças ocorridas no Vaticano na década anterior, iniciaram a mobilização da igreja nas periferias. Foi nessa época que surgiram as comunidades eclesiais de base, para ações sociais com a ajuda de leigos. Mas as chamadas SEBs perderam força no pontificado de João Paulo II, um conservador em termos de doutrina. Isso pode ter tirado esse poder de mobilização da igreja nas periferias? Certamente. O afastamento de parcela da igreja das periferias é um tiro mortal na mensagem do Evangelho. Se a igreja se afasta dos pobres, ela morre. A cearense Elizabeth começou a trabalhar numa comunidade eclesial de base há 25 anos e testemunhou o período em que as SEBs sofreram esvaziamento. Houve realmente essa mudança, nós sofremos muito, porque sempre a gente era da igreja, né? E houve um momento, uns anos aí atrás, que realmente quem era de movimento, associação, não era considerado da igreja. Hoje, ela coordena uma associação na periferia de Fortaleza que promove várias oficinas. Aqui, as mulheres da região podem aprender massoterapia, costura ou técnicas de artesanato. Na Associação Mulheres em Movimento, eu faço brinco, colares, resgate à cultura indígena, né? Nós somos organizadas por essa igreja libertadora, a igreja preferencial pelos pobres. Então a gente aprende e depois repassa todos os ensinamentos que a gente aprende dentro da comunidade. Para Elizabeth, com o novo Papa, o espírito original das SEBs ganha força. Hoje a gente retoma aí com o Papa, né, o novo Papa Francisco. A gente está muito feliz porque a gente vê que a gente volta às nossas origens, que é estar junto ao povo, lutando por essa libertação, por vida digna para todos. É de fato uma nova aposta do Francisco e da igreja de dizer, bom, se nós precisamos fazer uma revolução na nossa sociedade a partir também da semente da igreja, essa semente tem que ser do laicato. E talvez não seja mais o formato das SEBs como foi nos anos 70, porque a sociedade mudou. Nós queremos que as nossas paróquias realmente se transformem, se renovem, entende? E que ao invés de, digamos, de praticar uma pastoral de manutenção, de conservação, a paróquia seja de fato missionária, onde o ministério não ordenado, o ministério conferido aos leigos, onde ele possa exercer esse ministério, esse serviço também nas comunidades. Hoje a palavra de honra é network,
fazer conexões. Ali está a conexão. É no leigo, na pessoa concreta. Porque uma pessoa pode mudar muito. Para os padrões da Santa Sé, o Papa já iniciou uma revolução no seu dia a dia. Rejeitou a residência de luxo do Vaticano para viver na Casa Santa Marta, bem mais modesta. Só vai à residência de verão de Castel Gandolfo para a bênção do Ângelus aos domingos. Recusou um crucifixo de ouro para usar um de prata. Recentemente, o pontífice visitou a garagem do Vaticano e criticou abertamente os padres que usam carros de luxo. Quando era arcebispo de Buenos Aires, circulava pela cidade de metrô. Na primeira viagem internacional para o Brasil, recusou a instalação de uma cama no avião, luxo reservado aos pontífices, e pediu para visitar uma comunidade na periferia do Rio de Janeiro. A escolhida pela diocese foi Varginha, na favela de Manguinhos. Isso vai de acordo com aquilo que ele tem assim pregado, de ir mais longe, de ir às periferias, de estar junto aos pobres. Eu creio que é um sinal que ele quer dar ao mundo também. O estado do Rio de Janeiro, sede da Jornada Mundial da Juventude, apresenta o menor percentual de católicos do país, apenas 45,8% da população. Esse desafio é enfrentado de perto por Dona Nini Tempesta, que desde que assumiu a arquidiocese tem presença constante nos morros e periferias do Rio. Nós não atingimos nas missas, nas celebrações, quase 80% ou quase 90% dos que foram batizados. E que precisaria ter outro tipo de evangelização, que nós chamamos hoje de uma nova evangelização, de onde estão as pessoas, não só esperando na igreja ou na capela, mas também nas casas, nos vários locais, etc. E é esse grande desafio nosso, de uma nova mentalidade de evangelização. Em Varginha, existe apenas uma igreja cercada de templos evangélicos. Os próprios fiéis reconhecem as dificuldades. Os evangélicos conseguem atrair tantos fiéis católicos? Os católicos não chegam de porta em porta todos os dias, eles são insistentes mesmo. E acabam levando os fiéis. A gente tem que ser mais, buscar mais, né? Convidar mais as pessoas, ser um católico fervoroso, mais quente, eu acho. Eu creio que não é uma questão de reconquista, nem de estar lutando alguém contra alguma coisa, mas de fazer o nosso dever de casa, né? Ou seja, de ver aqueles que nós batizamos, nós somos responsáveis e cremos que é importante que eles sejam evangelizados. O fato é que o Vaticano deu uma guinada desde que constatou a perda de fiéis no Brasil durante o Sínodo de 2005. O alerta foi feito pelo cardeal Dom Cláudio Umes a Bento XVI, que se tornara Papa poucos meses antes. No sínodo, dentro da reunião plenária do sínodo, eu falei sobre isso. Logo depois, na pausa daquele momento, por coincidência, o grupo brasileiro foi recebido pelo Papa Bento XVI, que estava presidindo. Ele recebia assim em grupos. E foi logo depois que eu tinha falado isso no plenário. Aí ele me disse, o Papa disse, mas isso é muito sério. Eu não sabia disso, isso é muito sério, isso é muito preocupante. Ele disse. O tema dominou a Conferência Episcopal da América Latina, realizada em Aparecida em 2007. Até aquele ano, não havia um único santo nascido no país. Frei Galvão acabou sendo o primeiro de uma longa lista de possíveis santos que devem começar a surgir em todas as regiões brasileiras nas próximas décadas. Entre os beatos que aparecem com boas chances estão Minha Chica, em Minas Gerais, e Irmã Dulce, na Bahia. Não é que a gente tivesse feito isso para atrair. Nós sabemos que as pessoas, aqueles santos, eles atraem porque vão atrair atenção para saber por que ele é santo, por que ele é colocado nessa posição de reconhecimento. Qual a importância da política de santos para reconquistar fiéis? Eu penso que é muito importante, sim, porque são modelos, são exemplos que são colocados na frente de nós. Frei Galvão, talvez, sobretudo porque deu uma força muito grande ao povo brasileiro, aos católicos brasileiros, para dizer, não, o Brasil também tem santos. Primeiro que nasceu aqui no Brasil,
Foi fregar, vamos primeiro santo. Um Papa que teve presença constante no Brasil está em processo adiantado de canonização menos de 10 anos depois de sua morte, João Paulo II. Apesar do conservadorismo, ele foi um líder carismático, símbolo de tempos em que o catolicismo não era tão desafiado. Tempos que a Igreja de Roma espera reviver com a ajuda de Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.